Nós paramos aqui, a natureza do juízo final. E quando a gente pensa, né, no juízo final, é exatamente esse julgamento que irá acontecer, onde Jesus ele será o juiz. É interessante, eu quero que vocês estejam conferindo comigo, pelo menos esses textos que estão na tela, né? Porque Paulo, quando ele está falando sobre esse assunto, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele traz exatamente esse ensino, né, que Deus estabeleceu Jesus como juiz que virá para julgar. Na primeira vinda de Jesus, ele vem como Salvador, mas agora ele vem como Senhor e como juiz. 10:42, Paulo diz assim: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Então, Jesus, ele será esse juiz. Ele julgará todas as pessoas, os vivos e os mortos. E é interessante, não é, que diante desse julgamento, os incrédulos, né, aqueles que não creram, serão julgados. Né? Todos terão que comparecer diante de Jesus para ouvir a sentença de Jesus, né? Vinde benditos ou apartai-vos de mim, malditos, né? Porque eu não vos conheço. E quando a gente pensa nessa questão do julgamento dos incrédulos, eu até tomei nota aqui, a gente tem um julgamento e nesse julgamento nós temos, então, sentenças diferentes, né? Ah, ou, deixa eu voltar um pouquinho, né? É interessante quando a gente pensa em julgamento, nós vamos perceber que durante a história, Deus ele traz essa ideia desde o Antigo Testamento, né? Basta nós olharmos para o dilúvio que nós estaremos vendo um julgamento de Deus. Ele olha para a terra, diz o texto bíblico, e a terra está totalmente corrompida em Deus. Então Deus ele traz juízo sobre a terra. E a gente também pode observar isso exatamente quando a gente ainda está no livro de Gênesis, e nós vamos ver então o julgamento de Deus sobre a cidade de Sodoma e de Gomorra, né? Ah, e Pedro vai dizer que Deus ele está guardando, né, aqueles que se rebelaram no céu, os anjos, né, que caíram da sua habitação natural, eles estão reservados para o dia do juízo. Né? Então, durante a história, nós vamos ver Deus sempre agindo, trazendo o que nós poderíamos chamar de um prelúdio daquilo que irá acontecer quando o Senhor vier para julgar todas as pessoas. Né? E aí, quando a gente pensa também agora no juízo dos incrédulos, nós podemos ver que eles receberão punições de acordo com o que eles praticaram. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, nós estaremos lendo 47 e 48. Está escrito assim:
Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, nós vemos que no dia do julgamento, o Senhor ele fará distinção, né, daqueles que fizeram coisas, né, que são dignas de uma punição maior ou de uma punição menor, né? Então, quando a gente fala de julgamento, nós estamos diante de Deus, que é um justo juiz, né? Diferente daquilo que acontece nos tribunais humanos, né? Não acontece diante de Deus. Ele tem conhecimento de todas as coisas, ele julgará de forma perfeita e ele então retribuirá a cada um de acordo com aquilo que foi praticado. E aí nós temos também, né, o julgamento dos crentes. Os crentes, né, aqueles que creem em Cristo Jesus serão julgados. E aí a grande pergunta é, já que há julgamento dos cristãos, né, então ainda corre o risco dessa pessoa ela receber a sentença, né, de condenado? E aí a gente sabe que não, porque a própria Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando a gente pensa no julgamento dos crentes, nós temos um julgamento onde o Senhor também trará tudo aquilo que foi praticado, né, pelos, pelos que creem em Cristo Jesus, mas agora nós temos aquilo que é chamado de recompensa. Cada um, assim como os incrédulos, eles receberão um castigo proporcional, assim também os crentes, eles receberão recompensa proporcional àquilo que eles praticaram. Vamos ler esse texto de 2 Coríntios 5:10. 2 de Coríntios 5:10. Diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, né? E, claro, tudo será colocado diante é, de nós, né? Aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que nós fizemos de mal. Gente, me dá. Eu vou fechar aqui meu áudio um pouquinho e vou pedir para vocês um minutinho e já.
E Cleide? Vou dar uma coisa de comer aí, Cleide? Não, janta não. Hã? Seu microfone está aberto, Nilson. Ixi. Chama. Desculpa, gente, eu dar uma saidinha aqui. Ah, por último, nesse slide, nós temos a respeito da natureza do juízo, né? Os anjos serão julgados. E aí nós podemos ver isso na carta de Pedro, na segunda carta, onde ele fala que exatamente, né, os anjos eles estão reservados para o dia do juízo, né? Para o Ine Gruden, ele vai dizer que tanto anjos bons quanto anjos maus, né, terão que passar também por esse julgamento. Na mesma proporção, né, de que incrédulos e crentes eles comparecem diante de Deus, segundo ele, né, os anjos maus eles comparecerão, né, exatamente para ouvir a sentença de condenação, mas os anjos bons eles serão, segundo Inegrude, né, comparecerão exatamente para darem um parecer do trabalho que foi realizado, né? Então, quando Paulo disse que todos, né, comparecerão, está incluindo tanto homens quanto seres angelicais. E aí Paulo vai dizer que nós ajudaremos o trabalho de julgamento. Quando Paulo está escrevendo a carta dele aos Coríntios, na primeira carta, e está tendo ali na cidade de Corinto, né, uma disputa judicial que os irmãos levaram para tribunais de juízes que não têm conhecimento da palavra de Deus, Paulo vai dizer, olha, será que no meio de vocês não tem pessoas capazes de poder julgar a causa, né, de um irmão em relação ao outro, né? E aí então ele vai trazer esse ensino dizendo: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então, Paulo, né, ele chama a atenção dos irmãos e ele mostra que um dia nós participaremos desse julgamento, né, até mesmo dos seres angelicais. Por que existe essa necessidade do juízo final, né? Já que ao morrer os crentes passam imediatamente para a presença de Deus e os incrédulos para o estado em que são separados de Deus e submetidos ao castigo, podemos perguntar por que Deus estabeleceu um momento de juízo final. E aí nós temos, né, alguns ensinamentos, né, que a teologia nos traz. E primeiro é que a doutrina do juízo final satisfaz nosso senso interior de necessidade de justiça no mundo, né? Então, quando a gente ouve as pessoas nos nossos dias, né, diante
de julgamentos injustos, dizer assim, olha, haverá um dia em que Deus ele julgará, né? Ainda que os homens não julgam corretamente, mas um dia Deus ele julgará, e as pessoas falam que a justiça de Deus não falha, então está apontando exatamente para essa necessidade que a humanidade tem, né? No seu interior de ver a justiça sendo feita. Então, quando a Bíblia ela nos ensina, e nós aprendemos isso quando nós vimos a respeito dos atributos comunicáveis de Deus, que fala sobre o atributo de ira, né, que ele partilha conosco. Quando nós estamos irados exatamente por causa da injustiça, né? Um cristão que ele perde, né, esse atributo de irar contra aquilo que está errado, é porque ele já perdeu totalmente de vista aquilo que é a vontade de Deus para, para a vida das pessoas, né? Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos exercer esse atributo, está falando exatamente sobre essa necessidade que nós temos de ver a justiça sendo feita. Então, por isso, né, haverá um juízo final. Nesse dia, então, nós podemos ver isso quando Babilônia ela é julgada, né? E aí as pessoas dizem, olha, caiu a Babilônia, ou seja, aquela que enganava as nações foi julgada. Deus, ele esse é o cântico, né, que é entoado pelas pessoas, né? Deus, o justo juiz, ele fez justiça, né? Mas também a doutrina do juízo final capacita-nos a perdoar aos outros livremente, né? Então, quando a gente pensa que um dia Deus ele fará justiça, cabe a nós não fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, ira, mas não peque. Ou seja, que você tenha esse senso de justiça, mas não faça justiça com as suas próprias mãos, porque Paulo ele vai dizer, porque Deus disse, minha é a justiça, eu retribuirei. Né? Naquele dia, cada um terá a sua penalidade de acordo com aquilo que fez, né? Mas o juiz é o Senhor, né? Então, diante disso, o que cabe a nós é perdoarmos, né, as pessoas e deixarmos a justiça com Deus. A doutrina do juízo final constitui motivo para uma vida justa, né? Pedro vai falar sobre isso, né? Já que nós sabemos que um dia Deus julgará todas as pessoas. Então, Pedro, no capítulo 2, deixa eu ver se é o capítulo 2 da carta de Pedro, da segunda carta, ele vai dizer assim, quer ver? Capítulo 3, versículo 11, diz assim, da segunda de Pedro, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O contexto aqui é exatamente, né, Pedro falando do dia desse julgamento, que algumas pessoas dizem que Deus não vai fazer isso, né, porque já passou tanto tempo. E aí Pedro, então, ele vai trazer alguns fatos, né, que aconteceram e que Deus ele trouxe juízo. E aí Pedro vai dizer, olha, visto que tudo isso vai acontecer, né, que tipo de pessoas vocês devem ser? E aí, então, ele traz esse conselho que precisamos viver, né, de forma sensata, de forma justa, nesse presente tempo em que nós estamos inseridos. Por último,
a doutrina do juízo final constitui grande motivação para a evangelização, né? Então, Pedro também vai dizer que Deus ele é tardio, e eu acho que está aqui ó, no versículo 8 desse texto também, do capítulo 3, ele diz assim: não se esqueça disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, a aplicação desse juízo deve nos motivar a evangelização, a levar o evangelho, sabendo que Deus vai julgar e que Deus vai, então, retribuir, né, a cada um conforme as suas obras, conforme a escolha que cada um fez. Cabe a nós, então, pregarmos o evangelho para que as pessoas possam ter conhecimento do evangelho e venham a converter ao Senhor. E aí, então, nós temos o ensino a respeito, né, do inferno. Ó, na definição de Gruden, ele vai dizer que o inferno é lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. O texto de Mateus diz assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, né? Então, o inferno é lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. De onde nós podemos inferir, né, que o inferno, então, é esse lugar de sofrimento, né, onde as pessoas têm consciência de quem elas são e do que elas estão passando, né? Nós podemos ver isso exatamente quando nós lemos o texto de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, 22 ao 24. Vamos ler juntos? Está com a sua Bíblia aí pertinho de você? Lucas, capítulo 22, capítulo 16, 22. Vamos ver a partir do 19. Vocês conhecem o texto, mas vamos relembrar essa história, né, que Jesus, então, traz à memória das pessoas. Havia um homem rico que vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. E aí prossegue o texto, né? Então, o ponto aqui, e claro, para os estudiosos, né, eles vão dizer, né, que o que Jesus está trazendo aqui, apesar de estar inserido no meio das parábolas, mas não é uma parábola porque parábola não traz nome de pessoas, né? E aqui nós temos, então, o nome de Lázaro. Nós temos duas pessoas e o nome do mendigo, então, é mencionado. E o que esse texto nos mostra? Nos mostra exatamente que
o rico que perdeu, né? Para o Luiz Saião, ele vai dizer que ah, o rico ele não tem nome aqui exatamente porque a identidade dele é as riquezas, né? Ele passou toda a vida dele preocupado com as riquezas, preocupado com o ter, né? Ao invés de ser. A prova disso é que foi deixado um mendigo no portão da sua casa, exatamente para ver se ele tinha sensibilidade das pessoas, mas ele não teve essa capacidade de olhar com um olhar de misericórdia para esse mendigo. Então, o Luiz Saião vai dizer que o inferno é o lugar da continuidade daquilo que a pessoa foi durante todo o seu trajeto de vida aqui na Terra. Mas ele tem consciência. Ele olha para o pai Abraão, ele sabe quem é o pai Abraão, e ele então ele tem conhecimento de quem ele é, ele tem conhecimento de quem é Lázaro e ele tem conhecimento do sofrimento que ele está passando. Então, essa definição de Gruden é muito interessante, que o inferno é lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio, né? Então, o ímpio ele tem essa percepção de quem ele é e do sofrimento no qual agora ele está inserido. É tão sério que lá no inferno ele vai refletir, né, a respeito de tudo aquilo que ele deveria ter refletido enquanto estava em vida, né? A reflexão dele é: olha, eu tenho irmãos, eu não quero que eles venham para esse lugar de sofrimento, né? Então manda alguém, né, daqui dos mortos ir lá e poder falar para eles, para que eles não venham para cá, né? Então, o inferno é um lugar, não é um pensamento, né? Mas é exatamente um lugar que foi preparado. O texto bíblico vai dizer que o inferno foi preparado para aqueles que primeiro desobedeceram a Deus, que foi o diabo e os seus anjos maus que participaram da rebelião, né? Mas que agora todos aqueles que também passaram a desobedecer ao Senhor e não quiseram ouvir os ensinamentos do Senhor, o lugar deles agora é no sofrimento. A grande pergunta aqui é: sim? Irmão Jânio, Sim. a gente, nessa questão desse cidadão e desse rico, a gente dá a entender também que o inferno é um lugar que também não molda o indivíduo, não. Além de ser um lugar de consciência, a pessoa está consciente, a gente percebe que não molda o sujeito ímpio. Porque podia dizer assim, diante dessa situação toda, o indivíduo podia moldar, ou seja, ter uma atitude, enfim, de arrependimento, vamos dizer assim. Mas pelo texto você percebe que não, porque a mesma arrogância que ele teve em vida, ele também teve também lá no Hades, porque ele ficou passando ordem, dando ordem, não Uhum. chamou, tratando o mendigo como mendigo mesmo. Então significa que o inferno também não moda ninguém, não. O camarada vai continuar no mesmo estado de rebeldia dele. Você vê que nessa colocação que ele fez aí, ele só ficou dando ordem. Ele não falou assim: eu estou aqui por isso, por essa situação assim, eu deveria ter me arrependido. Você entende? Quer dizer, você Uhum. percebe que o camarada continua arrogante. Do jeito que ele foi, permaneceu lá arrogante. É É, assim também. O indivíduo, ele, às vezes, você mostra para ele uma situação que não é favorável, mas ele continua sendo arrogante, ele continua defendendo o seu ponto de vista e sem querer ceder um centímetro. Então, é realmente o estado do ímpio. verdade. Basta ver exatamente, é interessante que você trouxe aí, Nilson, porque a expressão dele, né, manda, né, como se ele ainda tivesse, né, essa autoridade, né, e esse poder, né, para poder continuar mandando, né, aquele
foi tratado como um mendigo, né, enquanto vida. Porque, Sim. porque Deus, na sua soberania, não faz, Deus é soberano. Mas às vezes você pode ficar de cá pensando assim, então Deus está sendo injusto, porque colocar o indivíduo numa condição dessa e conscientemente, e se ele se arrepender lá? E se ele moldar lá? Mas percebendo que, a meu ver, isso aqui é o que eu acredito, assim, penso, que o indivíduo não molda, não, ele continua sendo arrogante, ele continua sendo orgulhoso e assim por diante. Ele não demonstrou nada de que ele estava arrependido, mas ficou dando ordem. Ficou dando Uhum. ordem. Nilson, e os demais colegas, né? Esse é um dos pontos que os teólogos, né, vão defender a respeito do argumento do aniquilacionismo, né? Então, hoje, dentro dessa doutrina, né, dentro da escatologia que fala a respeito do inferno, nós temos, né, alguns teólogos, claro, talvez os maiores defensores desse pensamento que é o aniquilacionismo são os adventistas do sétimo dia, mas hoje muitos teólogos, né, que se dizem cristãos, eles são defensores do aniquilacionismo. O aniquilacionismo, né, ele defende? Aqueles que acreditam, defende que o ímpio ele não passará toda a eternidade agora em sofrimento. E eles trazem, então, alguns pontos para tentar provar, né, e eu vou ler para vocês aqui, né, o argumento apresentado a favor, né, desse pensamento do aniquilacionismo, as referências bíblicas à destruição dos ímpios. Então, tem alguns textos, né, que diz que Deus ele destruirá o ímpio. E para o aniquilacionista, ele vai dizer que o ímpio ele sofrerá o juízo por algum tempo, mas que um dia Deus ele vai aniquilar, ele vai fazer com que o ímpio ele deixe de existir. Então, ele não sofrerá eternamente. O segundo ponto é a aparente incoerência do castigo eterno e consciente com o amor de Deus. Então, assim, para aqueles que defendem esse pensamento, vai dizer, olha, Deus é amor e é incoerente, né, para um Deus que ama, deixar pessoas sofrendo eternamente por causa dos seus pecados. Terceiro, a aparente injustiça a aparente injustiça envolvida na desproporção entre pecados cometidos no tempo e o castigo que é eterno. Então, para essa linha de pensamento, eles vão dizer o seguinte: olha, é desproporcional. As pessoas pecaram durante a vida delas, né? E aí eles vão dizer, nem mesmo um juiz humano ele agiria dessa forma, né? A pessoa pecou durante um tempo e agora ele aplica uma penalidade não proporcional ao que ele fez, mas uma penalidade eterna, de sofrimento eterno. E aí, pegando esse gancho que o Nilson trouxe aí da questão do rico, né? a contra-argumentação, né? A respeito do aniquilacionismo e desse ponto, né? Que Deus ele seria injusto se ele tratasse, né? Dessa forma, trazendo um juízo onde as pessoas elas sofreriam eternamente. O contra-argumento é o seguinte, é que essas pessoas continuarão cometendo pecado. Então, essa postura do rico mostra, né, que não existe um arrependimento e que ele continua com o coração inclinado à prática do pecado. Então, por toda a eternidade, ele estará em pecado e ele receberá, então, juízo por essas práticas, né? Não só que ele praticou durante a vida, mas que ele continua também praticando agora
durante a eternidade. Então, esse é um ponto que é defendido pelo aniquilacionismo, onde as pessoas não sofrerão um castigo eterno, mas o argumento dentro da teologia ortodoxa é que Deus ele julgará, né, essas pessoas e eles sofrerão eternamente. E é claro que quando a gente pensa nessa solução, né, que alguns teólogos eles trazem do aniquilacionismo, seria talvez uma forma de amenizar a questão do inferno. E é claro, nós não deveríamos nos alegrar como povo de Deus com o sofrimento eterno das pessoas, né? E Gruden ele vai trazer algo muito interessante. Ele vai dizer assim: por que o inferno é um tema tão difícil de se tratar? É exatamente porque Deus colocou no nosso coração amor. E como a gente ama, né? Até mesmo aqueles que fazem o mal e que merecem o juízo, o nosso senso, o amor que pulsa em nossas vidas, nos faz querer que eles não sofram eternamente, né? Então, a Bíblia ela não dá respaldo para a questão do aniquilacionismo, mas a Bíblia nos mostra que nós devemos ter esse senso de amor e de talvez nos alegrar até mesmo com uma possibilidade que isso fosse uma realidade, né? A prova disso é que a Bíblia vai dizer que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. E quando nós olhamos Jesus olhando para Jerusalém, no lamento dele, ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas você não quis, né? Então, há uma tristeza no coração de Jesus por causa dessa maldade que prevalece na vida do povo dele. Nós podemos ver esse mesmo pesar no coração de Paulo. Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Romanos, ele vai dizer assim: olha, eu gostaria de ser apartado de Cristo por amor aos meus irmãos para com o meu povo, né? Se fosse possível isso, né? Então, assim, há ali um pesar no coração de Paulo em saber que o povo dele, que recebeu a promessa, que recebeu todo o ensinamento, mas que o coração endureceu e que o final deles é um julgamento e um castigo da parte de Deus. Então, quando a gente fala no inferno, a gente tem um ensinamento bíblico que Deus ele julgará o ímpio e ele tomará lugar, né, com o diabo e os seus anjos maus nesse sofrimento eterno. É com tristeza que a Bíblia ela fala a respeito desse tema. Mas se Deus ele não fizer isso, o que nós temos, se o inferno não fosse uma realidade, o que nós teríamos em mente é que Deus ele não seria o justo juiz. Ele não estaria julgando de forma correta. E aí esse julgamento ele é tão importante, né, que até mesmo aqueles que já partiram e estão diante do Senhor, diz lá em Apocalipse, que eles estão clamando e dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai aguardar para julgar as pessoas que nos fizeram tanto mal? Então, assim, não é uma realidade de senso de justiça somente daqueles que ainda estão nesse plano, mas até mesmo aqueles que já tiveram, né, essa separação desse corpo de morte, que estão esperando agora um corpo ressurreto, eles estão nessa expectativa de que Deus vai julgar o mundo e que Deus vai retribuir, né, para com os malfeitores, trazendo condenação para a vida deles. Então, o inferno é um lugar preparado para o diabo e os seus anjos maus, mas também é um lugar que irá fazer parte de todos aqueles que se rebelaram contra Deus
a semelhança desse homem rico que viveu toda a vida não querendo enxergar a realidade de quem Deus é e também daqueles que estavam ao seu redor. Agora entrando, né, nesse ponto oposto ao inferno, que é o novo céu e a nova terra. Nós lemos o texto que João diz: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Né? Nesse versículo aqui, nós temos alguns pontos muito importantes. Né? Primeiro, que João ele vê esse novo céu, e não somente esse novo céu, mas ele vê também uma nova terra. Né? Esse ensino é muito importante, porque eu acho que já falei isso para vocês, né? A igreja, durante muito tempo, esteve muito voltado o coração para um novo céu, mas nunca uma perspectiva de uma nova terra. Se perguntasse para as pessoas, e até hoje se perguntar para algumas pessoas, né, depois que você recebeu o seu corpo incorruptível, aonde você vai morar? Elas vão dizer no céu, somente no céu. Né? E não é o ensino bíblico. O ensino bíblico é que o Senhor ele nos dará um novo céu e uma nova terra. Né? E aí o texto vai dizer que o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Para alguns teólogos, eles vão dizer que Deus ele vai aniquilar toda a criação existente e ele fará uma criação nova. Né? Dentro do pensamento ortodoxo, a linha defendida não é que Deus ele aniquila e traz à existência agora uma nova criação, mas Deus ele traz um renovo. E o argumento deles é o seguinte: se Deus fizesse isso, é como se ele tivesse sido derrotado por Satanás. Porque tudo aquilo que Deus declarou no Gênesis, que tudo que ele fez é bom, ele não poderia agora jogar todo esse bom fora para criar uma nova criação. Então, existirá uma restauração. Deus sempre apresenta como o Senhor do novo, do renovo, que renova, né? Que traz vida àquilo que está morto. E quando nós olhamos para a natureza, diz Paulo que ela foi colocada no processo de escravidão, não porque ela fez alguma coisa, mas por causa do pecado do homem. Toda a natureza agora passa a sofrer. Mas uma vez que o homem for restaurado, toda a natureza também será restaurada. Esse texto também traz algo, né, interessante dentro do pensamento teológico, é que se vai ser restaurado, então por que o mar já não existe? Né? E aí aqui a interpretação é que João não está dizendo que nesse novo céu e nessa nova terra não existirá os oceanos. O mar deixará de existir. O que João está trazendo à memória aqui é que aquilo que separava as pessoas não existirá mais. E o mar aqui é um símbolo daquilo que separa João, que está na ilha de Patmos, dos irmãos que estão na cidade de Éfeso e na cidade daquela época que a igreja estava presente. Então, João está dizendo, olha, nesse novo céu e nessa nova terra, assim como não existe separação entre céu e terra, Deus agora está com os homens, também não existe mais separação entre homens e os seus semelhantes, todos nós viveremos juntos por toda a eternidade. Então, tudo indica que nessa nova terra, o mar continuará existindo e todas as criaturas que existem no mar, elas continuarão existindo também. A maior manifestação da presença de Deus para abençoar é vista no céu, onde ele faz sua glória conhecida e é adorado pelos anjos, por outras criaturas celestiais e pelos santos redimidos. Irmãos, aqui há um contraponto aqui muito interessante. Assim como Deus, né? E a pergunta que é feita é o seguinte, né? Quando nós falamos sobre o inferno, né?
Deus ele vai estar no inferno? A resposta é sim, Deus vai estar no inferno, mas Deus vai estar com a presença dele no inferno não mais para trazer graça e manifestar a sua glória no inferno, mas a presença de Deus no inferno é uma presença de punição, né? Porque nada escapa do olhar de Deus. Então, o inferno ele terá o olhar de Deus como olhar de punição. Em contrapartida, o céu é um lugar onde a glória de Deus é manifesta na vida do seu povo, na vida daqueles que tiveram o encontro com Cristo Jesus. Então, o céu é esse estado, né, onde todos aqueles que foram redimidos participarão da glória de Deus. E esse novo céu e essa nova terra será este lugar aonde nós viveremos, né, eternamente conhecendo o Senhor. É interessante o pensamento que o Hernandes Dias Lopes traz quando ele fala sobre esse novo céu e essa nova terra, e ele traz, né, que a salvação é exatamente essa, conhecer o Senhor, né? E nós, então, passaremos toda a eternidade conhecendo esse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E nunca esgotaremos, né, o conhecimento a respeito de Deus, porque nós estamos falando de pessoas que são finitas, que são criadas, e em contrapartida nós estamos falando de um Deus que é infinito, de um Deus que sempre existiu, e de um Deus que nós não podemos conhecê-lo na sua totalidade. Então, Deus estará revelando a glória dele para nós durante toda a eternidade. Toda a eternidade será uma eternidade de conhecimento desse nosso Deus. E aí, então, nós temos, né, que o céu ele é um lugar, não apenas um estado mental, ou seja, não é algo imaginário, né? Mas é um local onde a Bíblia vai dizer, né, que é o lugar do trono de Deus, é um lugar aonde Jesus, após a ressurreição, ele volta para este lugar, e aí nós temos aqui, né, recentemente, mesmo alguns estudiosos evangélicos têm hesitado em afirmar o fato de que o céu é um lugar. E eles ficaram com os olhos fixos aqui, nós já estamos falando do texto de Atos, né? Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir, né? Então é interessante essa cena, nós podemos imaginar o texto nos mostrando que Jesus ainda estava conversando com os discípulos dele, e na proporção que ele estava conversando, né, ele foi então sendo assunto ao céu, até que a nuvem viesse e o ocultasse totalmente do olhar dos seus discípulos, né? Então, o céu é um lugar aonde Estevão vai dizer que no momento do apedrejamento dele, né, ele diz assim: olha, eu vejo agora o céu aberto, ou seja, no momento do apedrejamento de Estevão, Deus deu a graça de Estevão contemplar aquilo que os nossos olhos humanos eles não conseguem contemplar ainda, né? Mas Estevão ele já recebeu essa graça do Senhor, e a declaração dele é: eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, em pé, nessa perspectiva, né, e expectativa da chegada de mais um dos seus filhos na glória. Então, o céu ele é um lugar. É por isso que João vai dizer que agora tem um novo céu e uma nova terra, ou seja, esses lugares agora eles passam a estarem próximos um do outro. Aquilo que nós não conseguimos agora visualizar, quando nós recebermos um corpo incorruptível, nós teremos a condição agora de participar, né, de
de estar não somente nessa nova terra, mas também nesse céu de glória. E, pastor Jânio, Sim? eu só vou dar referência aí, você lê aí. Sim. Abre Romanos aí, ó, Romanos 8, do 18 ao 19. Eu não estou, mas eu creio que Romanos 8, do 18 ao 19. Você mesmo lê aí. Romanos 8, 18 e 19, diz assim. De 18 ao 19. Pode ler até o 20. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sim, é isso. Uhum. O texto está dizendo aqui a glória futura, né? Então a natureza ela será de fato restaurada mesmo. Não tem outra explicação. A natureza ela será restaurada e o céu de glória. Uhum. Não, é só que eu lembrei do texto aqui. Certo. Agradeço, sim, por corroborar, né, com esse texto aí. E aí, então, né, a criação física será renovada e continuaremos a existir e atuar nela, né? É interessante, irmãos, porque o pensamento que algumas pessoas têm a respeito, né, do estado eterno é de um estado onde nós viveremos totalmente desassociado do que nós estamos vivendo agora, né? E é interessante porque o que a Bíblia vai nos ensinar é que o que não existirá mais, né, nesse novo céu e nessa nova terra é a ação do pecado, é a nossa natureza pecaminosa em ação, né? Mas nós não seremos. Algumas pessoas, né, acabam confundindo quando Jesus fala assim que lá no céu nós seremos como os anjos, né? Mas o ponto ali que Jesus está tratando é que nós seremos como os anjos no aspecto de não casar e não ter mais, né, essa vida matrimonial, né? Os anjos eles não casam, eles não procriam, então é isso que não vai acontecer mais. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós teremos uma vida, uma continuação daquele plano original de Deus lá do livro de Gênesis, né? Então, aquela criação que Deus fez e que ele viu que tudo era bom, quando ele restaurar todas as coisas, ela volta ao estado original, né? E aí agora, então, nós reinaremos com Cristo, nós participaremos, né, de coisas que nós já fazemos hoje, mas em uma proporção muito mais elevada, né? Então, quando Jesus fala assim, olha, eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa, até que venha o reino do meu Pai, né, e a gente possa fazer isso de novo. Então, Jesus está falando que nesse novo céu e nessa nova terra, nós comeremos, nós beberemos, nós nos alegraremos, né? Nós teremos uma vida em um corpo incorruptível, mas uma continuação de tudo aquilo que nós já vivemos, né? Então, alguém perguntou assim, olha, no céu vai ter animal de estimação? E eu disse, olha, não sei se no céu vai entrar animais, mas na nova terra continuará tendo os animais, né? Na nova terra nós teremos os rios cheios de peixe, na nova terra nós teremos as plantações, né, agora produzindo de forma extraordinária.
Então, tudo que nós podemos perceber hoje, nós teremos agora de uma forma 1000 vezes melhor do que o que nós temos agora. Por isso que participar do novo céu e da nova terra tem que ser uma expectativa para a nossa vida. E mais do que isso, né, o que mais deve encher o nosso coração de expectativa em relação ao novo céu e à nova terra é exatamente que o tabernáculo de Deus agora está com os homens, né? Então, Deus agora habita conosco. Cristo agora estará conosco. Nós veremos o nosso Senhor. Nós estaremos com o nosso Senhor por toda a eternidade. E aí, nós já lemos esse texto, né, que fala aí de Romanos. O nosso corpo ressurreto fará parte da nova criação. No novo céu e na nova terra haverá lugar e atividades para o nosso corpo ressurreto, que nunca envelhecerá, nem se enfraquecerá, nem adoecerá. Uma forte consideração a favor desse ponto de vista é o fato que Deus fez a criação física original muito boa, né? Então, se ele fez muito boa, isso implica que nada pode tirar, né, essa criação de exercer o plano para o qual ela foi criada. É interessante esse ponto também, né, que diz assim, olha, a nova criação não será atemporal, ou seja, fora do tempo, né? Algumas pessoas, quando falam de eternidade, dizem, olha, então agora nós não estaremos mais, né, dentro de um tempo, nós não teremos sucessão de momentos, né? E o que a Bíblia vai nos mostrar é que nós continuaremos vivendo dentro do tempo, né? A prova disso é que nós temos no texto que nós lemos que as nações trarão, né, os seus presentes para a Nova Jerusalém e apresentarão, né, essas ofertas diante do Senhor. Então, assim, se as nações trarão, isso implica que teve um momento em que elas ainda não tinham trago essa oferta, né? Teve um momento que ela estava em preparação dessa oferta. Então, há uma sucessão de tempo aí. Prova disso é o que nós vimos no texto que nós lemos, 22 de Apocalipse, que diz que a árvore da vida ela frutifica o ano todo e ela dá um fruto a cada mês, né? Então, isso implica que nesse novo céu e nessa nova terra nós continuaremos vivendo no tempo, né? Haverá uma sucessão de momentos, né? Agora, interessante é que nós, nessa sucessão de momentos, nós continuaremos, né, tendo da parte do Senhor a graça de continuarmos criando, de continuarmos exercitando as artes que Deus ele tem nos dado, né? As habilidades que Deus tem nos dado. Por exemplo, nós vemos o tempo todo no livro de Apocalipse música. Então, se existe música, há uma arte, não é, de compor, há uma arte para poder tocar, há uma arte para poder cantar. Haverá uma produção. Deus nos fez a imagem e semelhança dele para que nós pudéssemos cultivar e nós passaríamos toda a eternidade cultivando. A hora que eu estava estudando aqui, eu fiquei pensando, né? Quando a gente olha hoje para a inteligência do ser humano e a gente pensa assim, olha, criou isso aqui agora, não tem como criar mais nada não, porque isso aqui é fantástico demais. Igual, saiu na época, né, eu não sei se vocês lembram, né, daquele disquetezinho que colocava no computador para poder armazenar os dados, e aí a gente falava assim, olha, isso aqui é fantástico demais. Mas daqui a pouco saiu o pendrive, né? O disquete, eu acho que é disquete, pendrive, eu acho que é pendrive. Aí, não tem como criar algo maior do que isso aqui, né? E hoje a gente não tem mais não tem mais nem acesso a essas coisas, né? Elas se tornaram coisas do passado. Por quê? Porque Deus nos deu a capacidade de criar uma mente fantástica. E olha que nós estamos de um corpo de morte. Agora, quando
o nosso corpo for transformado, imagina só quantas coisas nós poderemos fazer. Então, passaremos, né, toda a eternidade, claro, dentro do tempo, numa sucessão de tempo, fazendo atividades que venham glorificar o nome do Senhor, criando coisas que serão para a glória do Senhor. E aí o mais importante é que na nova criação será um lugar de grande beleza, abundância e alegria na presença de Deus, né? Então, assim, Deus, ele é o Deus do belo, o Deus que faz coisas belas, coisas extraordinárias. E nós, então, passaremos agora, né, toda a eternidade contemplando a beleza, a grandeza do Senhor, né? E viveremos uma vida abundante de alegria na presença do nosso Deus. É isso, irmão. Vocês estão aí do outro lado? Aqueles que não estão com os vídeos abertos, por favor, vamos conversar um pouquinho agora. Quem puder abrir o seu vídeo aí, por favor. Pastor, nessa questão aí do céu e da terra, novo céu, nova terra, que a gente vai morar, Uhum. que nos difere aí dos testemunhos de Jeová, que eles falam que a gente vai morar na terra. Estão certo, hein? Pelo menos nisso o testemunho de Jeová está certo, né? Viveremos na terra. Eu acho que essa Aonde? questão aí, pastor, é porque assim, sempre foi ensinado ao crente nós iremos para o céu, né? Então, Uhum. tem toda aquele ensinamento, vamos morar no céu, e continua sendo ensinado assim pela maioria das igrejas. Então, ouvir e descerá a Nova Jerusalém vai habitar na terra é algo que para muita gente é estranho de ouvir, né? Que o céu é na terra. Então, até no nosso meio, a maioria ainda não tem esse conhecimento, né? Se você chegar ali no meio da igreja, principalmente ali nos anciãos, né? E falar um negócio desse aí, eu vou falar desse misericórdia. O Tá pastor querendo tirar Jânio, o prazer de ir pro céu, né? o pastor Jânio não tá sabendo direito, não. Tá falando que nós não vamos para o céu, que negócio é esse aí? E Então, pastor, tem falta esse conhecimento, assim, na realidade, a forma que foi ensinada, né? Uhum. Por isso que Silene está falando aí, é como parecer que a gente crê da forma do testemunho de Jeová, que em partes eles têm razão, né? Em partes. Em parte, em parte. e pastor Jânio, Sim, pastor Jânio, sim. Estamos ouvindo. subscrevendo o que a irmã disse aí, isso realmente é um fato. Porque, veja bem, eu já tenho uns 40 anos, uns 35, mais ou menos, de cristão. Então, o acesso, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos Ah, ouvindo. o acesso de informação teológica, de bons teólogos, de bons livros, de boas literatura que nós temos hoje, é uma época de privilégio, como diz o pastor Hernandes. Então, você tem muitos privilégios em relação a isso. E é o que a irmã disse mesmo. Soa estranho porque anos atrás você não tinha essa informação tão detalhada, tão mais sofisticada, estudada, literatura, livros e assim por diante. Por exemplo, enquanto o irmão estava dizendo aí, eu estou lembrando aqui exatamente de uma fala do Dr. Rucho Shedd, exatamente nesse sentido, aquele jeito todo pausado dele, aquela erudição toda. E ele é exatamente isso, essa questão aí. Então, assim, o que nós precisamos fazer nos nossos dias é ter essa mente
mais aberta, não aberta, e procurar aprofundar no assunto com pessoas capacitadas para tal e aprender, para a gente desmistificando isso que a gente aprendeu no passado. Porque às vezes no passado a gente não conseguiu praticamente aprender praticamente quase nada por conta que as pessoas davam aquilo que tinha, né? Dava aquilo que tinha. A gente permanecia na fé, mas dentro daquela limitação, às vezes o pastor de uma formação teológica não tão assim refinada e assim por diante. Embora que, mesmo assim, nos dias de hoje é necessário que o cristão tenha um senso crítico muito aguçado, para que ele também não ande embarcando aí de falácia de falsos profetas. Mas é isso. Exatamente isso mesmo. Eu já vi, já estudei esse assunto, já pesquisei, ouvi pessoas da envergadura do Dr. Russell Shedd e outros aí. É exatamente isso. Que também não tem nada extraordinário. Não é, é um choque na nossa cabeça, porque a gente aprendeu dessa forma. Aprendeu de uma forma mais simples, com pessoas mais leigas. Então, tá. Verdade. Olha o texto, né, de 2 Pedro, que está no capítulo que a gente leu, né? Ele vai dizer assim no versículo 13 do 3, assim, todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça, né? Então, o Heber Campos, né, que não é o Heber Campos Júnior, é o Heber Campos pai, ele tem uma série de estudos sobre esse tema e em uma das palestras dele ele diz que ele foi convidado para poder falar sobre esse tema em uma conferência de pastores, né? E quando ele então trouxe essa compreensão do novo céu, da nova terra, né? De uma cidade que é Jerusalém, mas que não é só a Nova Jerusalém, né? Mas que as nações agora continuam a trabalhar, continuam a desenvolver, continuam a criar, né? E a trazer para Jerusalém os frutos desse trabalho, né? Quando ele trouxe, né, que o homem ele continuaria comendo, bebendo, né, se alegrando, ele disse que os pastores no final chamou ele a atenção e disse: opa, você está trazendo algo aí muito complicado para a gente, né? Até então a gente não tinha pensado sobre isso, então é difícil a gente absorver isso, né? E ele estava falando para um grupo de pastores. Então, eu sei que esse assunto ainda hoje não é tão fácil de, de compreender, né? Pregar sobre esse assunto na igreja, ele precisa ser pregado com muito amor e com muito cuidado, né? Até mesmo porque após a pregação, com toda certeza, vai ter muitas pessoas que vão procurar para poder conversar, né? Eu fiz isso há mais ou menos uns 2 anos atrás em Filadélfia, e quando eu terminei de pregar, eu preguei falando sobre isso. Quando eu terminei, que eu desci da plataforma, né, tinha alguns irmãos me esperando para conversar a respeito disso. A gente teve uma boa conversa, continuamos na segunda-feira, né? Vieram me perguntar: olha, então quer dizer que a gente vai comer, vai beber? Eu disse: olha, vamos fazer tudo isso. Não dá para absorver isso na minha mente, né? Pensei que lá no céu a gente não comia mais, não bebia mais. Eu disse: olha, nós continuaremos sendo seres humanos criados pelo Senhor, né? Então, é um É, assunto a gente que ainda ouve que no céu é louvor o tempo todo, é como se você ficasse lá sentado o dia todo só louvando, aham. Como né? se Então, tem adoração o tempo todo, porque é, assim, é como Deus se a, que não tem nem sol mais, porque é a presença dele que ilumina tudo, né? Então, ali há uhum, uma adoração constante, mas essa adoração não é em si um louvor o tempo todo, o dia todo lá.
a harpa tocando, o louvor tocando, e como se as pessoas não fizessem mais nada, só apenas ficassem em pé ali, né? É, como aquelas imagenzinhas que a gente vê, todo mundo de branco, vestidinho branco, cantando, né? O tempo Aham. todo. É assim a imagem que, que as pessoas têm. É E que, é falado. Eu falo porque eu ouço sempre, pastor. pois é. Ah, tem um livro, deixa eu ver se eu encontro aqui para me indicar para vocês. Deixa eu ver. Eu já falei para vocês desse livro aqui, talvez até já tenha falado, mas esse livro aqui, muito interessante. Ela traz exatamente essa visão. Ela é tetraplégica, né? Você já falou. Já falei sobre ele? Já, já sim. Então, então ela traz, sabe, essa compreensão bíblica, né? De que aquilo que hoje ela não consegue fazer mais, ela vai poder voltar a fazer, porque terá um corpo totalmente curado, né? É E limpo. Jane, né, pastor? Jane? Isso, É, isso mesmo. eu anotei aqui. Então, nós precisamos, né, continuar. A gente fala até essa questão, né, que Rose trouxe a respeito do sol, né? O Heber Campo, ele vai dizer assim, que a gente não terá sol dentro da Nova Jerusalém, né? Ali o Senhor então iluminará, né? Porém, fora da Nova Jerusalém, aonde, né, as nações estão produzindo, né, a, a sua arte, né, e cultivando, né, toda a terra, nós continuaremos tendo tudo que a gente tem agora, né? Agora, dentro da Nova Jerusalém, dentro dessa cidade celestial, aonde nós iremos, né, todas as nações para poder glorificar o Senhor e levar todo o fruto, né, produzido desse trabalho, ele vai dizer: ali a presença do Senhor é o sol que ilumina, né, toda aquela cidade. Então, E, pastor, sim, é, quando eu pontuei aí a questão de que nós, como cristão, sobretudo que lida, que é seminarista e, de certa forma, tem uma oportunidade de estar cooperando num lugar ou outro, a gente precisa realmente estar lendo, estudando, vendo assim as coisas. Eu tenho um livro aqui, ó, O Incomparável Cristo. O autor é John Stott. E ele cita exatamente essa pessoa aí do livro que você citou aí. Ele conta, falando sobre esse assunto do novo céu na nova terra, de Apocalipse, ele cita esse fato aí, contextualizando. Então, assim, você percebe que a questão cai na informação. Você percebe que a questão, para a gente ter uma mente mais esclarecida e não se espantar com certos ensinos assim, é procurar ter um contato de leitura, de boas leituras, para você ficar com a mente esclarecida, não para confrontar com ninguém, não é uhum, para levantar confronto, discussão, isso não leva a lugar nenhum, e nenhum crente cristão maduro tem a intenção de aprender para confrontar ninguém. Mas é para você entender que nós estamos numa realidade hoje, eu creio assim, de muitos privilégios, muitos privilégios. A igreja hoje vive numa realidade de privilégios demais. Você tem os melhores livros, os melhores pregadores,
sermão até dos pregadores do passado, e às vezes as pessoas não se dá o tempo, não gasta o tempo, essa mordomia do tempo para estar lendo, para estar estudando, para estar vendo as coisas, tanto para o seu enlevo espiritual, tanto quanto para falar para uma pessoa de forma mais assim cautelosa, para ir mostrando que tem coisa que a gente aprendeu no passado. Amém, a gente aprendeu, amém, graças a Deus por isso, mas hoje é mais esclarecido. Hoje temos uma compreensão melhor e glória a Deus por isso. Então, você falou desse livro aqui, eu li um livro aqui de John Stott, Incomparável Cristo, e ele cita a fala dessa uma moça, né? Ela é uma atleta, não é assim? Ela é uma atleta que sofreu um grave acidente, e ela escreve um livro exatamente o Cristo dela, o Cristo da ressurreição, de que ela vai comer, vai viver, vai andar, enfim. Então você percebe a conexão dos assuntos. Sim. Sim. Mais alguma coisa que vocês querem pontuar nessa direção? Pastor, boa noite, paz. Eu queria, assim, comentar, né, que primeiro eu achei interessante a sua reflexão quando você falou da nova terra, né, uma nova terra sem pecado, onde tudo que a gente acha que é bom aqui na terra, que vai melhorando, né, imagine essa nova terra. Eu fiquei com a dúvida referente, assim, quando a gente fala novo céu e nova terra. Para mim, o nova terra está claro. Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a por que a gente fala novo céu. Assim, eu queria que o senhor desse só mais uma clareadinha para mim nesse ponto. Talvez essa ideia, né? Porque assim, quando a gente fala de céu também, a gente falou da questão de estado, né? É um lugar aonde o Senhor está, né? Mas quando a gente também olha para a Bíblia, o céu sempre está relacionado àquilo que passa da nossa cabeça, né? Quando passa daqui para cima, a gente sempre traz essa ideia de céu, né? Essa foi a visão que os discípulos tiveram quando Jesus ele foi sendo elevado, né? Então, quando ele está subindo, né? Ele está sendo elevado às alturas nesse estado celestial, né? Então, todo esse estado visível agora, né? Que é afetado pelo pecado, ele também terá esse renovo, né? Por isso é que está associado também a esse tempo novo, né? Até então nós temos uma ideia de uma terra separada do céu, mas agora nós temos uma nova realidade. Por isso é um novo céu e uma nova terra, uma nova realidade onde não existe mais separação, né? Por isso também que quando a gente está falando, né, de viver nessa nova realidade, não é que a gente não vai viver no céu, né? Nós viveremos no céu também. A grande novidade é que não existe mais uma separação. Então, tudo é novo, né? Tudo é novo. Existe um novo, que é a terra, mas existe também um novo para nós, que é esse céu. Não que esse céu, morada do Senhor, né? Ele tenha sido corrompido a ponto dele agora ter que ser renovado. Não é essa a ideia. A ideia aqui é de uma nova realidade, né? Assim como no passado, né, os europeus chegaram aqui nas Américas e disseram assim: nós descobrimos um novo mundo, ou seja, totalmente diferente da realidade que nós estávamos inseridos, né? E criou até aquela expectativa: olha, nesse novo mundo agora a gente pode fazer tudo diferente, né? Não aconteceu. Fizeram a mesma coisa que estava fazendo lá no velho continente, né? Mas quando a gente pensa nessa direção,
é que agora nós temos um novo que descortinou para nós, né? Descortinou tanto uma terra nova, mas também um céu, uma realidade nova para nós relacionada ao céu. Ok, obrigada. O que mais vocês querem pontuar aí? Oi, Jane. Sim, Oi, Jane. estamos te ouvindo. Só uma... É porque eu achei que a fala do doutor John Stott, nessa questão do livro aí, do testemunho da moça, ele diz assim, ó, ela falando, aspas aqui, vamos tocar e saborear, governar e reinar, mexer e correr, rir e nunca teremos razão para chorar. Uhum, Entendeu? A doutor Dona Esther colocou aspas aqui, no caso, a fala dela, diz uhum, assim, ó, ela dizendo, vamos tocar e saborear, governar e reinar, mexer e correr, rir e nunca teremos razão para chorar. Essa é a realidade do céu. uhum. Então, amém. Nós procurar se aprofundar mais e ler mais, que a coisa flui. Sim, Amém. esse é o nosso desafio, né, como estudante de teologia, é continuar avançando no conhecimento. Por isso eu tenho sempre lembrado para nós, né, que nós precisamos chegar diante dos estudos sem preconceito, né, porque pode ter muitas coisas novas para a gente aprender, né, e quando a gente chega com algum preconceito, com algum pré-conhecimento, né, com algo que a gente já internalizou e que a gente não quer que seja tirado, a gente pode perder a oportunidade de aprender coisas novas, né? Não que a gente também tenha que estar tão aberto, né, a ponto de tudo que a gente vai ouvindo, a gente vai substituindo. A gente precisa também ter todo o cuidado de saber se o que a gente está ouvindo, essa novidade, né, de fato condiz com a palavra de Deus. É o que aconteceu com a igreja, com os judeus, né, ali em Bereia. Eles analisaram tudo direitinho, estava de acordo com a palavra de Deus, e opa, esse ensinamento de Paulo aqui é algo que está sendo novo, mas condiz com a palavra de Deus, está tudo ok. A gente precisa pegar, né, e saber que agora, de fato, o Cristo chegou. O que não aconteceu em outros lugares, porque eles tinham já o seu pensamento, e até hoje com os judeus, né, alguns judeus, eles não aceitam porque aquilo que eles receberam não há lugar para novo, né, para o novo de Deus, né, que é Cristo Jesus. Então é interessante a gente aproximar da leitura, né, com esse olhar crítico, mas também com o coração aberto para absorver aquilo que a gente ainda não tem conhecimento. E é interessante, irmãos, também algo que a gente precisa, né, estar valorizando, que é o que nós chamamos de pregação expositiva, né? Algo muito raro hoje dentro da igreja evangélica, né? Muito raro mesmo. Hoje as pessoas elas pegam o texto e aí, como elas já têm os seus pensamentos ali preconcebidos, né, tudo já bem internalizado no coração, pega o texto e depois não volta mais para o texto para explicar o que de fato o texto está querendo dizer, né? Então, assim, pensar hoje como seminarista em pregação expositiva para poder aprender e ensinar é uma das tarefas mais importantes para nós. Aproximar do texto e perguntar de fato o que aquele texto tem a dizer para o povo daquela época e o que esse texto tem para dizer para nós
nos nossos dias. O que significa novo céu e nova terra? E não, então, tirar, né? Porque a gente já tem alguns pensamentos ali enraizados no coração, guardados no coração, né? Pegar o texto e dizer assim, olha, eu já tenho algumas coisas aqui, esse texto não tem nada para falar, né? Vou falar o que eu de mim mesmo, as minhas experiências, então, assim, pregar expositivamente é algo que a gente precisa trazer para o nosso ensino, tanto pessoal quanto para o ensino, quando tivermos oportunidade de estar falando da palavra de Deus. Ô, pastor, tem um texto, eu não me lembro se é exatamente assim, mas é algo semelhante, que Paulo fala assim, eu acho que é Paulo, em parte cri, parte falei, alguma coisa assim, E por isso falei, né? cri, não, em parte cremos, em parte falamos, alguma Ah, coisa assim, em parte cremos, em parte profetizamos. Eu acho que essa Pro- é é, interessante. tem algum sentido na questão de nem tudo que cremos ou absorvemos de conhecimento, falamos tudo, porque nem todos conseguirão absorver esses ensinamentos? Tem que ver o texto, viu? O contexto dele direitinho. É, Eu né? não lembro, né, o que o texto Não, é traz, porque né? falando aqui no Aham, sentido de novos céus, dessa dificuldade, às vezes, de absorção das pessoas, né? uhum, É um novo ensino, é como Jesus, quando chegou ali para aquelas pessoas, né? Um novo ensino, é difícil de absorver que eles vinham, é, é, de uma cultura diferente, né? De um aprendizado diferente. E aí eu lembrei desse texto e aham. achei que poderia ter algo a É, ver, mas também não sei. mas talvez seja nessa direção mesmo, né? Que ele está falando. Mas a gente pode ver com mais cuidado ali qual o assunto que ele está tratando, né? E se é isso que ele Uhum. está. Acho que lá ele trata de profecia, em relação à profecia, salvo engano. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Acho que é Coríntios 13, não é assim? Acho que é só a respeito dos dons. Deixa eu É, pesquisar. eu acho que é Coríntios 13. 13:9. É, parte cremos, em parte profetizamos, porém, quando vier o que é perfeito, né? Eu acho que é o que ele tá falando aí. Você quer ver ponto-chave? Talvez seja Porque isso, né? Que não há uma compreensão total, né, de todas as coisas, É né? porque ele fala, quando vier o que é completo, aí Uhum. terá o entendimento, né? Ele está dizendo, Aham. tem algo relacionado, que ele fala, vê se olha, em parte cremos, em parte profetizamos, né? Em parte falamos. Porque Uhum. quando vier o que é completo, aí sim, todos entenderão. Aham. Pelo que eu li aqui, diz Eu isso, acho. né? Ele virá e aí sim, aí dá para entender quando acontecer, né? É, por enquanto a gente não tem uma compreensão total das coisas, né? Isso, isso. Seja isso, né? É que Ei, pastor ele Jânio, mesmo fala assim, que hoje nós vemos como Espelho. um espelho, né? E um dia Né? será revelado completo. É como assim, nós não conseguimos ter a compreensão completa. Uhum. pastor Jânio, Sim, e pastor Jânio, sim. na verdade é isso mesmo, a gente tem coisas que a gente precisa tirar o chapéu e levar pela fé. Mas uma coisa que precisa estar aguçada no coração do cristão é a esperança cristã da ressurreição do corpo. Pronto. É essa que o corpo que nós temos que estar aguçado na nossa mente é essa esperança cristã da ressurreição do corpo. Nosso corpo será renovado, feito, restituído, para estar com o Senhor eternamente, no lugar de glória, no lugar de gozo.
Uhum. Entendeu? A esperança cristã da ressurreição do nosso corpo, Esse restaurado. ponto que você está trazendo aí, Nilson, eu acho que a gente já até comentou sobre isso, né? Mas quando a gente fala da questão de ir para o céu, né? O único momento em que nós estaremos no céu, nessa realidade, né, que as pessoas hoje elas acreditam que vão estar, né, por toda a eternidade, é exatamente quando existe essa separação do corpo com o nosso espírito. Mas é interessante que, enquanto isso está acontecendo, ainda ainda não está completo. É por isso que aqueles irmãos que já partiram, né, e agora estão vivendo essa realidade diante do trono de Deus lá em Apocalipse, eles estão dizendo para o Senhor até quando, né? Porque o que nós esperamos é que a gente Aí, tenha de volta o nosso corpo, né? pronto. Aí sim, nós teremos uma Aí, realidade completa daquilo que o Senhor uhum. prometeu, né? Aí. Até então, o céu ele é maravilhoso, mas ainda não está completo, né? É por isso que Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele vai trazer toda aquela discussão a respeito ali desse novo corpo que nós receberemos, né? E aí ele vai dizer, olha, porque se nós não ressuscitarmos, né, e recebermos esse corpo prometido, nós somos os homens mais miseráveis, né? Então, assim, a promessa de Deus é que há uma separação durante um tempo, mas depois a gente volta a habitar no corpo para agora sim viver eternamente com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Ô, pastor, Sim, pastor, estamos te ouvindo, da Clécio. boa noite, rapaz. Boa noite. Em relação a esse assunto que o senhor está falando, em relação ao corpo, aí eu me veio a memória aquela passagem onde Jesus, né, estava no Monte da Transfiguração ali, com Elias, né, e Moisés. E aí os discípulos, eles ficaram ali em choque, né, em ver aqueles homens ali. Moisés e Elias não foi nos dias, mas eles tiveram o entendimento que era Moisés e Elias ali. Então, em relação ao corpo deles ali, praticamente eu acho que é o mesmo corpo que a igreja vai estar, né? Ter esse acesso, ao mesmo tempo de pode pisar, tá no céu, um corpo glorificado, veio aqui à terra, falou com Jesus, e acho que foi nesse aspecto que a igreja vai estar, né? No Aham. mesmo, no mesmo corpo que você tem o acesso de você glorificar Deus, tá no novo céu, na nova terra, um corpo glorificado, você tem a ação de andar, de viver natural, né, como semelhante, né, os dias de, de Adão, né, e Eva, né, no sentido da pureza, não do Jardim do Éden, né, ter um corpo transformado, né. Sim. A gente não, assim, na questão de Moisés, né, a gente e Elias, a gente não sabe se já aconteceu, né, esse processo, né? E assim, a informação que a gente tem a respeito de Elias é que ele não morreu, né? Então a gente não tem mais informação, talvez tenha acontecido isso, né? Na proporção que ele subiu às alturas, ele já recebeu um corpo. Não sei, a Bíblia não. Mas o fato é que Moisés, ele morreu, né? E a gente ainda não tem uma ressurreição. Moisés ainda não ressurgiu para receber, né? Esse novo, esse novo corpo, né? Então, assim, é uma realidade ali, mas talvez o ponto principal é exatamente esse estado de glória, né? Porque Jesus está no estado de glória e também aqueles que estão participando com ele ali, no caso Moisés e Elias, está participando dessa glória com o Senhor. Mas o ponto que você trouxe aí da Clécio, né, dessa realidade do novo céu e da nova terra, talvez seja bem parecido com isso, né? Que
já não existe mais separação aí entre um e outro. E a gente vê essa realidade ali no Monte da Transfiguração, a ponto dos discípulos pedirem para eles continuarem ali naquele estado ali, porque é um estado glorioso e muito, muito bom. Não precisar sair daí. Gente, vou finalizar, né? Que a gente pegou direto aí, já estamos indo para 9h30. A respeito da avaliação, tudo tranquilo? Vocês tem alguma coisa para perguntar? Bom, Jânio, a respeito da avaliação, você me dá aí um reprise rapidamente, porque eu não assisti às aulas, acho que uma aula passada eu não assisti a aula, não. Eu recebi aqui os podcast não, enfim, Os vídeos. os vídeos. Aham. E aí você vai mandar a prova, como é que vai ser o dia 28? Como que vai ser? Tem Então, que responder no mesmo dia? o material que vocês vão estudar já está aí no grupo, né? Eu coloquei em PDF para facilitar. Vou transformar também esse arquivo em PDF dos slides para vocês também estarem acompanhando, né? E no dia a gente abre a sala da mesma forma e no momento eu envio para vocês, através do WhatsApp, eu envio a prova para vocês e aí eu fico aqui na sala para alguma dúvida, se vocês tiverem, e aí vocês vão responder nesse horário, o horário da aula, né? E assim que vocês terminarem lá, tem a opção de reenviar para mim e automaticamente também você já tem a pontuação de vocês aí. A prova toda é de marcar. Cada questão tem uma pontuação, tudo indica que cada questão vai valer 1 ponto, meio ponto, né? E aí, na proporção que vocês responderem, vocês já vão observar, se vocês fecharem a prova, vocês vão observar se as que vocês acertaram e aqui erraram. Eu espero que vocês acertem tudo e que todo mundo tire um 10. Amém, Senhor. Glorificar Amém. de pé. Ei, Amém. pastor, mas vai poder fazer consulta ou não? Só na mente. Consulta da mente. Por isso eu vou pedir vocês nesses 15 dias, né? Não sei se já estão estudando, mas rever. Mas é muito Alô, tranquilo. Jesus, traz a memória que me dá esperança. Exatamente para testar, né, o conhecimento de vocês, para ver se vocês, né, guardaram aí. Mas muito tranquilo as provas que eu tenho aplicado. Muito tranquilo. Podemos encerrar? Então tá. Muito obrigado por esse tempo, né? Já quero agradecer por a gente passar mais um semestre, já que a gente vai agora fazer a avaliação, mas ver que esse semestre foi muito bom poder estar partilhando, né? Esse restante de teologia sistemática e estar com vocês é sempre bom, é sempre um tempo de aprendizado para mim. Então, Deus continue nos abençoando. A gente se encontra de hoje a 15 para a gente fazer esse apanhado aí do nosso conhecimento desse semestre. Tá bom? Deus abençoe, tenha um bom descanso, bom final de semana para você. Boa Amém. noite, a Boa paz do noite. Senhor. Amém. Boa Deus noite. Muito abençoe. obrigada, pastor, por todos os ensinamentos. A paz do Senhor a todos. Amém, Pai, Deus irmão. abençoe.